Boa noite, irmãos. Boa noite, que a paz seja com todos. Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. E Ele é o nosso Pai Celeste, pois Jesus assim nos ensinou, né? Orar, Pai nosso que estás no céu. Então nós podemos agradecer por estar na casa do Pai. E eu quero então convidar você. Nós vamos agora adorá-lo, invocá-lo. Ele vai se manifestar aqui porque Ele é presente. E Ele se alegra quando os filhos dele se reúnem no nome dele para invocá-lo. E Ele se faz aqui presente nesta hora. Então fecha os teus olhos, deixa todas as coisas e coloca agora o seu pensamento unicamente no trono da graça. Invoque ao Senhor, receba aquilo que Ele preparou para você. Deus querido, Deus amado, Pai nosso, oh Pai, como é bom poder chamá-lo de Pai. Nós nos alegramos por estarmos na Tua casa, por nos reunirmos aqui com um só propósito: adorá-lo, invocá-lo, bendizê-lo, e sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós. Por isso agora abrimos nosso coração para receber. Fala conosco, abençoa-nos, Deus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vais fazer. Nós só temos a dizer muito obrigada. Agradecemos, louvamos e bendizemos. Recebe agora a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, celebre com louvor, gratidão, exaltando aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, glória a Deus.
importa se você não está vendo a porta aberta. Não importa se o médico falou que não tem cura. Não importa se falam que não tem solução. Eu não vivo pelo que vejo. É isso que nós estamos cantando. Não importa o que eu estou vendo. É pela fé. É pela fé. Jeová Jireh vai prover. Independente do diagnóstico, independente da resposta, a última palavra é dele. A última palavra é dele. E você vai declarar com fé que a tempestade, o problema, a assolação, o medo, nada vai roubar a sua fé, porque ele vai prover. Então canta com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, crendo e já agradecendo, porque a resposta veio, porque o milagre chegou, porque a cura aconteceu, porque o emprego apareceu. Já canta agradecendo e dizendo: a tempestade. Pode ser mais alto, pode ser com mais fé, com mais força. Sim, Jesus. Nada vai roubar a nossa fé. Nada, nada, nada. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca vê. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, te louvamos, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, o Deus da nossa provisão. Jeová Jireh, Ele está aqui. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Que privilégio é estarmos juntos na presença de Deus, adorando e engrandecendo ao Deus vivo. Muitas pessoas acham que elas é quem faz
a existência de Deus. É o contrário. Ele existe por Ele mesmo e foi Ele quem nos fez. De fato, alguns criam deuses de papel, de madeira, de gesso e de outras formas, e fazem deuses para si. Mas são, como falava Davi, deuses que não ouvem, deuses que não têm boca, que não falam, e não conseguem tirar o seu próprio pó. Agora, o Criador de todas as coisas, o que nos fez, nesse exato momento, Ele está cuidando de nós, do universo, de coisas tão pequenas que os nossos olhos não veem, mas Ele está cuidando. Nós não conseguimos enxergar o átomo, conseguimos? Mas Ele cuida da junção do próprio átomo, daquilo que forma a matéria. Então, por isso, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Eu quero sempre lembrar vocês, nós não nos reunimos aqui por um sentido social, um grupo dos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. Ao contrário, o nosso objetivo de nos reunirmos é dar a Ele honra, dar a Ele glória, dar a Ele louvor. E nos submetemos à vontade dEle. Por isso que bom que você veio. Podemos assentar, irmãos? Se assente por um instante. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em oração em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Próximo versículo. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Podemos assentar, irmãos? Este é o início do Sermão da Montanha, muito gostoso. Ele vai adiante e vale a pena você ler e ter intimidade com a palavra de Deus. Quando nós lemos as palavras de Jesus, nós podemos ter a certeza de que essa é a vontade de Deus para nós nos nossos dias.
Uma das coisas gostosas que há na Bíblia Sagrada é a harmonia. Ela foi escrita, a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, por pessoas que não se conheceram. E muitas vezes por período de mais de 400 anos de distância um do outro. Ou seja, para te dar uma noção, pessoas que viveram há 400 anos atrás, aqui no Brasil, eles tinham uma realidade totalmente diferente da que nós estamos vivendo hoje. Mas mesmo pessoas com realidade totalmente diferente, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e da harmonia. Isso é tão gostoso. O próprio Jesus, enquanto esteve na terra, ele deixou claro para as pessoas que o cercavam, para os religiosos, para os curiosos, para as autoridades, para os simples, para os pecadores. Quando a palavra de Deus fala que gentios eram as pessoas excluídas do contato com Deus, eram pessoas que não tinham um relacionamento com Deus e nem passava de pai para filho, nenhum tipo de orientação nesse sentido. Eles não se importavam se Deus existia ou não. Então, gentios aqui, que a palavra de Deus fala, eram pessoas que estavam afastadas da presença de Deus. Isso éramos nós. Pessoas que, de alguma forma, tínhamos religiosidade, porém pouco contato com Deus. E é verdade que o Brasil, em religiosidade, na sua essência, e pouco em contato com Deus. Por exemplo, aqueles que trouxeram a Escritura, e a gente tem que agradecer a Deus por tudo, mas eles falavam numa língua que o próprio brasileiro não sabia distinguir o que eles estavam falando. Só eles liam, só eles tinham a Bíblia, e depois, ao final, na cerimônia, as pessoas falavam amém. Então elas saíam do lugar sem, ao mínimo, ter certeza do que estavam crendo. Hoje, eu e você temos acesso através da leitura da palavra de Deus, temos a palavra de Deus, nós podemos testificar e confirmar aquilo que está escrito. Então, quando nós lemos a Escritura, nós vemos uma harmonia tão grande na pessoa de Jesus, porque além de não cancelar os profetas, ele falava com segurança aquilo que havia sido escrito pelos profetas, para o tempo passado e também para o tempo presente. E ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. E Jesus então veio para esse tempo e falava: eu não estou transmitindo para vocês a minha vontade, mas sim a do Pai que me enviou. Também Jesus, inspirado pelo Pai, falava aos nossos corações. E aqui, no texto em que nós estamos lendo, Jesus está falando sobre algo que é tão importante nos nossos dias e que poucas pessoas observam. O texto começa falando sobre nós darmos esmolas, mas ele faz uma crítica social aos que fazem de uma esmola uma plataforma para ter popularidade. Você percebeu isso? Então a Bíblia fala, quando você der alguma coisa, uma esmola ou uma ajuda a alguém, é a mesma coisa, né? Você está ajudando alguém, você pode fazê-lo, que o Pai que te vê em secreto vai te recompensar por isso. Você não precisa ficar chamando atenção para o feito. Eu sei que poucos entendem a grandeza do que eu vou dizer agora, mas eu já abri falando sobre um Deus que cuida de todos os seres humanos. Você fala, que é isso, pastor? É exatamente, dos bons e dos maus. A Bíblia fala que Ele faz nascer o sol todos os dias, para bons e maus. Ele derrama chuva sobre os bons e maus. Por um acaso, eu creio que as pessoas que eram do interior já viram chover aqui e daqui para lá não chover. Você já viu isso, né?
principalmente quando você tem uma noção. Mas não é que Deus está fazendo distinção entre quem está nessa propriedade e na outra. Não é isso. É que a nuvem está aqui, né? Se a nuvem é pequena, só chove até aquele pedaço. Se a nuvem for maior, chove numa área maior. Mas Deus não fala assim, não, o fulano ali não é, então não vai chover, ele só vai chover, nessa casa chove, nessa não chove, nessa chove, nessa não chove. Deus não faz isso. Existe uma coisa que até para as pessoas que ofendem Deus, é isso mesmo, pessoas que não querem saber dele, que ofendem Deus, ele continua prosperando o caminho dessas pessoas. Aí você fala assim, ué, é um Deus grande esse, não é? Um Deus amoroso. Ele faz isso mesmo. Por quê? Porque existe uma lei natural de semear e colher. Se a pessoa está trabalhando e se esforçando, o próprio Deus permite com que ela colha. Você entendeu o que eu disse? Aí você fala assim, mas e se a pessoa for muito ruim então? Ela abre campo para o devorador, aí daqui a pouco o devorador vem consumir o fruto da terra dela lá, ou atrapalhar a vida dele. Mas o próprio Deus, Ele abençoa a humanidade de forma como um todo. Embora muitas pessoas querem sobre si maldição e buscam sobre isso. Então, quando a pessoa busca, ela traz sobre si a própria maldição. Existem muitas coisas socialmente falando que a pessoa sabe que é errada, mas ela vai e faz. Isso significa o quê? Trazer sobre si as consequências do seu ato. É difícil entender isso? Não. Agora, você acha que Deus lá do céu está falando, faz mesmo, vai. Não, Deus está falando, não faz, filho, não faz. O Espírito Santo muitas vezes fala no ouvido da pessoa, você vai fazer, não faz. Mas a pessoa fala, eu vou fazer, e faz. Então aqui a Bíblia começa a mostrar que as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender o tempo presente e o tempo futuro. É isso mesmo. Porque ele está falando sobre o quê? Uma recompensa que é presente e uma recompensa que é futura. Porque o Pai que vem em secreto, olha irmãos, lembre dessa frase, o Pai que vem em secreto, ou seja, você lá no secreto, Ele está te vendo. Você fala, não é possível. É possível sim. A manifestação de Deus, ela acontece para os homens quando é invocada. Por isso presta atenção no que eu estou falando para que você entenda. Muitas vezes a pessoa está no mesmo ambiente e ele sente a virtude e a presença de Deus, e o outro que está do lado não sente a virtude e a presença de Deus. Por quê? Porque um está invocando, um está abrindo o coração, e o outro está completamente distante, completamente desligado, e ainda é capaz de ele culpar, sabe o quê? Aí ele acha uma desculpa qualquer, o fulano que estava com perfume forte, ou o outro por causa da temperatura que não estava tão agradável, o outro vai culpar o pastor que não estava inspirado, ou seja, ele vai arrumar uma desculpa para não ter comunhão com Deus. Mas sendo que nós acabamos de ler que o Pai que vem em secreto recompensa cada um de nós. Então se você o busca em casa, no trabalho, na rua, na igreja, aonde invocamos a presença de Deus, se o fazemos de coração, Ele se manifesta. E aqui está nos ensinando o texto a ajudarmos as pessoas e não esperarmos a recompensa diante dos homens, esperarmos que a recompensa venha de Deus e no tempo dEle. Inclusive porque cada ação que nós praticamos nessa terra, de cunho espiritual, material de cunho espiritual, ela será recompensada aqui e lá. Sementes que se plantam, toda vez que você ajuda alguém e é generoso, essa semente você já vai colher aqui, mas colherá lá na glória como um galardão eterno. Fica registrado na glória que você foi generoso. E eu quero provar para vocês, irmãos, num texto que fala sobre isso, talvez nem todos conheçam, mas a Bíblia fala que, em dado momento, Pedro estava orando por volta de meio-dia, e ele teve uma manifestação da presença de Deus, uma revelação, e ele teve uma visão de coisas impuras,
de animais impuros, que naquela época, para os judeus, era impuro. E Deus estava dizendo, mata e come. E Pedro dizia para Deus, olha, eu não vou fazer isso, porque eu nunca comi nada impuro. E aí Deus disse para ele, o que eu santifiquei não torne impuro. Ou seja, irmãos, Jesus provou isso enquanto esteve na terra, que ninguém tornou ele impuro, ele que santificava as pessoas. E o que Deus estava querendo falar com ele? Vai bater na sua porta um homem aí, vai com ele. E então Cornélio havia enviado pessoas, porque Deus havia mandado que eles fossem até onde Pedro estava. Olha que coisa. E ele era gentil. Você prestou atenção agora por que eu falei dos gentios? Gentil era alguém que estava afastado de Deus, mas a Bíblia fala que Cornélio era um homem que Deus observava as suas doações e as suas boas obras, de um coração amoroso. E Deus queria que ele conhecesse o dom, a virtude do alto. Então envia Pedro até eles. E diz que eles começam a orar, e o Espírito Santo se manifesta no meio deles de uma forma muito especial. E aí Pedro fala, bom, já que vocês também receberam como nós o batismo naquele dia, então vocês devem ser batizados nas águas. Então todos foram batizados nas águas. Ou seja, Deus é um Deus generoso, que não faz acepção de pessoas, mas Ele está buscando seres humanos que desejem a presença dEle, pessoas que queiram ter com Ele comunhão, não que a vivam para aparentar para os outros. E olha, irmãos, é comum eu e vocês, nós sabemos quando a gente vê pessoas, por exemplo, e se refere ao texto, pessoas que usavam roupas longas, filactérias, umas roupas distintas, que qualquer um dizia, esse daí é o fulano da religião tal. Não é diferente nos nossos dias. Quando você vê o fulano com aquelas roupas largas, aqueles negócios, você fala, fulano daquela região tal. Então muitas vezes as pessoas querem ser vistas pelos homens, pelo vestimento, pelas ações públicas, mas ele está dizendo que tem um valor mais alto, que é praticarmos as boas obras, para sermos reconhecidos para com quem? Para com Deus. Para termos atitude para que o Senhor que nos vê, nos recompense. E aí ele fala sobre oração. Esse tema eu deveria tratar com pessoas que gostam de orar. Pastor, então não é comigo, alguém está dizendo aí. Então antes de tratar do tema, eu quero falar para você, você precisa ser alguém que ora. Porque a oração é uma conversa entre você e Deus. É um relacionamento. A oração não é uma forma de repetir como foi ensinado na religião. E Jesus fala de forma, os gentios pensam porque ele fica repetindo, por muito tempo eles vão ser ouvidos. Mas antes ele diz que o Pai que vem em secreto ouve. Você prestou atenção? Então qual deve ser a nossa atitude? Devemos orar para que o Pai saiba as coisas que vão dentro de nós, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas tristezas, os nossos pecados, para que Ele perdoe. Precisa haver um relacionamento aberto com Deus, não uma repetição, porque muita gente ainda usa a palavra oração para reza. O que seria a reza? De forma interpretativa, seria essa repetição, a pessoa ficar... Talvez você já fez isso, pegou umas bolinhas e ficou repetindo, e nem sabe o que está repetindo, às vezes não faz nem ideia do que você está repetindo, se está repetindo. Oração não é isso. Isso é a reza da religião. Oração que Jesus se refere é falar com Deus de maneira a acreditar que você está falando com alguém que está te ouvindo, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. É a convicção de que você está falando com Ele e Ele está recebendo a sua oração. Então, aí sim, para pessoas que oram, o tema que eu vou falar aqui agora é importante. Que não seja uma reza. Que a oração não se torne uma coisa vulgar ou corriqueira. Quantas pessoas fazem da oração uma obrigação? Eu sou pastor, não sou?
Olha, 58 anos na presença de Deus. E às vezes quando eu faço uma oração de forma automática, eu volto, dou ré e começo de novo. Quantos entenderam o que eu disse? Se eu faço uma oração só por costume, eu percebo que aquilo foi só uma repetição. Porque Deus não está interessado em repetições, Ele quer tratar conosco. Ele quer nos recompensar, nos fortalecendo, nos capacitando, tirando a dor, tirando a enfermidade, tirando o pecado. Mas de que forma você pode ser limpo dessas coisas? Se você apresentá-las a Deus em oração. A oração não é só para coisas que pesam sobre nós, mas também é sobre o futuro. É sobre planos, projetos, desejos, vontades. Irmãos, como eu falei para vocês, é um tempo tão precioso com Deus. Quantas coisas eu busquei na vida que Deus disse não. Mas outras coisas que eu apenas falei, puxa, que gostoso, daqui a um pouco estava na minha mão, sem que eu tivesse percebido. E você diz, então Deus concede o desejo do coração quando é para o bem, e retém o desejo do coração quando Ele entende que aquilo vai ser para o nosso mal. E você, a mãe daquela criança, vai fazer a mesma coisa com ela. Quando ela entender que as ações, ela tem que ser firme com a criança, ela vai ser firme, correto? E quando não, ela percebe que é o desejo da criança, ela pode, ela vai. E o pai já está falando, eu também, pastor, né? É isso. E o pai também vai fazer isso. Ele vai poder conceder o desejo do coração quando ele percebe que é para o bem. Aliás, todos os que estão aqui, os que têm filhos, já fizeram isso algum dia? Opa, não, chega. Mas eu quero. Mas não vai ter. Uma das coisas que os pais mais controlam em geral, no nosso tempo, é o açúcar, né? Eu estou falando alguma coisa errada ou não? Hoje em dia, as pessoas têm o açúcar por vilão, então evitam de dar muito doce às crianças. E de fato, se você tem filhos e der muito açúcar à noite para a criança, o açúcar é energia, as crianças vão pular mais do que não sei o que, não vai dormir ninguém. Então você que não tem problema com açúcar, mas se você quiser que as crianças tenham uma boa noite de sono, deixa o açúcar para o café da manhã, para ter bastante energia para o dia, para o almoço, e vai diminuindo no cair da tarde, para que depois as crianças vão chegando num ambiente mais tranquilo para o sono. Outra coisa que cientificamente é provado, mas para alguns não fazem efeito, que é o meu caso, é o café. Tem gente que... Tá ali, posso usar o Daniel? Daniel fala que se tomar um café à noite, passa a noite acordado. E eu e aquele meu filho ali, nós tomamos café para dormir. E quando não, ele dorme com a xícara na mão, irmãos, assim, ó. Ele dá umas 2 goladas, 3, daqui a pouco uma boquinha. Então, assim, Para mim não faz esse efeito o café. E eu tomo mesmo café para dormir, quase sempre. Agora, se fizesse um efeito contrário, eu não tomaria, para ficar acordado. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade, tem outros irmãos que me dizem isso, que se tomar um café à noite, ele tem essa dificuldade para dormir. Então, um pai sabendo disso, que o seu filho vai ter dificuldade para dormir, ele vai evitar de dar café para a criança, porque ele é um pai, uma mãe amoroso, amorosa. Ele vai então evitar coisas para o filho, das quais ele sabe que vai fazer alguma alteração para eles. E assim também é o Pai Celeste. Por isso a Bíblia fala que nós devemos desejar coisas, sonhar, mas também fazer conhecido a Ele através das orações. Então você que não tem costume de orar, a Bíblia fala assim, ó, para o filho pródigo, aquele que estava na casa, na parábola do filho pródigo, aquele que está na casa. O pai faz uma festa para o filho que volta, e o filho fala assim, meu pai nunca fez isso para mim, e o pai repete, mas você nunca pediu? Leia lá o texto. Tudo estava aqui para você. Muitas vezes você deseja coisas que nunca pediu para Deus. Então use a oração para esse propósito. Não fui eu que estabeleci a oração. Não adianta você ficar bravo comigo.
Mas você está falando de oração. Então, você pode ficar bravo quando você quiser. Mas você quer se comunicar com Deus, ter uma intimidade com Ele? A oração é a forma disso acontecer. Estamos acertados nesse ponto? Foi Deus quem estabeleceu. E olha, quando você lê o Evangelho e que narra a vida de Jesus, a Bíblia fala que Jesus fazia o tempo todo, se retirava para momentos a só de oração com o Pai. Irmãos, ele não precisava disso. Ele era um com o Pai. Mas por que ele fazia isso? Você sabe? Para deixar para você e para mim o exemplo de como proceder. E nós vemos que houveram momentos até em que ele foi glorificado na presença dos discípulos enquanto orava. E eu já tive experiências assim nessa terra, momentos de êxtase na presença de Deus na oração. Coisas extraordinárias. Mas como uma pessoa pode participar disso? Como? Como? Vocês não sabem ou estamos com vergonha de falar? Como alguém pode ter esses momentos? Rapaz, eu pensei que... é orando. Deixa para o pastor, quando eu precisar eu chamo ele, ele ora. Então, por que você não quer ter comunhão com Deus? Então a Bíblia fala que Cornélio mandou chamar, através dos seus funcionários, Pedro veio e o Espírito Santo se manifestou e eles tiveram um momento de êxito naquele lugar. Deus atentou para um gentio, para alguém que os religiosos da época não tinham nem como pessoas dignas de Deus e da sua salvação. Por isso esse texto vai dizendo a respeito de como nós devemos, então, dar e receber na questão humana, de sermos gentios, bondosos e amorosos. Ele também fala em dar e receber através da oração, que é uma comunicação com Deus, e depois ele nos ensina a orar. Essa oração todo mundo sabe repetir. E por muito tempo eu repeti essa oração, mas um dia eu resolvi parar para prestar atenção no que ela dizia. E aí eu percebi que o negócio era sério. Porque eu começo dizendo, Pai nosso que está no céu, ou seja, eu reconheço que eu tenho um Pai que está no céu. E digo, santificado seja o teu nome. Quer dizer, eu estou exaltando. E logo em seguida eu digo, venha a nós o teu reino. É uma palavra meio arcaica, mas está dizendo assim, eu me submeto ao teu reino, eu venho a ti. É uma maneira de entrega, de confiança, de me submeter. Venha a nós o seu reino, ou seja, todos nós. E aí é pesado isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, dando a Ele a autoria, a honra, a glória, o domínio. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A pessoa que não reconhece Deus como Pai, ela faz projetos e alcança os projetos. E muitas vezes eu e você que reconhecemos Deus como Pai, fazemos projetos e não alcançamos. Aí você fala assim, o que é isso? É o que eu acabei de orar com vocês. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu estou me submetendo a Ele. Eu tenho planos e projetos, mas eu estou dando prioridade aos sonhos e projetos dEle. E aí muitas vezes quando eu menos espero, aquilo que eu sonhava, Ele concede o desejo do meu coração, porque é o tempo e a hora que Ele entende que é aconselhável para nós. Por exemplo, eu sei que cada vez mais a sociedade vai conseguindo ter as crianças com mais habilidade. Mas não é normal, qualquer pessoa aqui que já fez bolo, falar para a criança assim, de 2 anos, põe para a mamãe esse bolo no forno aí, o forno trincando a 250 graus. É normal isso? Porque todos nós entendemos que é um risco para a criança. Até para a gente se você bobear, você queima os dedos lá.
Quanta lasanha que eu já queimei o dedo lá, aleluia, né? Isso com luva ainda. A luva estava furada, raspava, queimava. Então, eu estou dando um exemplo consistente de um Deus que olha para nós também, às vezes, como crianças, fala, não, ele não tem maturidade, não é o tempo dele agora. Mas quando essa criança, ela sai dos 2, 3, 4, 5 anos e chega numa idade já, eu posso dizer, quem sabe, 7, 8 anos, eu não sei aqui. Ela já está mais ou menos preparada a entender o que é o fogo, né? Que o fogo queima, como se proteger para não se queimar e para começar. Embora hoje você vê a modernidade, tem o bolo de micro-ondas, né? Então é mais, mas até o bolo de micro-ondas, se a pessoa não souber fazer direito, ele pula e estoura. O ovo no micro-ondas, vocês já viram que ele estoura? Sim ou não? Qual é o segredo para não estourar? Qual é o segredo para não estourar? Aí a maior parte não sabe. É dar uma furada nele. Aí ele não gera pressão lá dentro. E não... Plá! Você tem que fazer um furo nele. Ou, claro, tem uns potinhos aí que você põe no micro-ondas que eles ajudam ele a não explodir. Mas aí é outro assunto. Então eu quis mostrar a você que o Pai Celeste também olha para mim e para você. E olha para o nosso tempo. O incrédulo muitas vezes... ele prospera no seu caminho e aquela prosperidade para ele é maldição. Ele acaba se destruindo pelaquela prosperidade que ele tem. Quantas e quantas pessoas eu não conheci. Aliás, irmãos, eu conheci um homem, era um amigo meu, muito chegado. Amigo chegado mesmo. E nós dividimos no caminho, era para sermos sócios de uma grande empresa que ela existe até hoje. E ela, no momento do Brasil aqui, ela foi muito forte. Era para eu ser o dono com ele. Mas quando eu percebi que aquela prosperidade estava me afastando da presença de Deus, eu olhei para minha esposa e disse para ela, estou fora. E eu saí do negócio, e ele continuou. E a vida dele, se eu pudesse, amigo meu, descrever para vocês quanto horror, quanta prostituição, quantas drogas, bebidas e besteiras. Por quê? Porque ele tinha dinheiro para gastar e fazer aleluia. Sabe aleluia de dinheiro? Era o que ele fazia com o dinheiro. Hoje esse meu amigo não faz mais aleluia com o dinheiro. O dinheiro já foi. A novidade que ele tinha já não é mais novidade, que era nossa. Eu continuo na presença de Deus, desfrutando da comunhão do Espírito Santo. Não tenho revés nas costas. Não tenho um caminho de destruição nas minhas costas. E eu tenho tentado levantar esse meu amigo, tirar ele do buraco onde ele está. Sabe, irmãos, às vezes os caminhos, a Bíblia fala que os caminhos aos olhos dos homens, todos parecem ser bons. Mas Deus conhece, Ele pondera não só o coração, mas também o futuro. E Ele concede a nós, segundo o bom propósito dEle. Portanto, seja feita a vontade de Deus, muitas vezes não é a nossa. Mas é gostoso saber que está sendo feita a vontade dEle. Você entendeu? É gostoso você saber que está sendo usado por quem te fez. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sei se cabe, mas quando o Júnior pega essa guitarra aqui, ó, é pesado, hein, Júnior? Ele faz exercício, hein? Ficou bom, Júnior? Quando ele pega essa guitarra aqui, são as cordas que dizem para ele o que vai fazer, a madeira, o botão bonito, é isso? Ou é ele que dá o brilho das cordas e tudo aqui? Vocês sabem, né? Quem que dá o brilho aqui? O Júnior. Então ele é o possuidor da guitarra. E ele usa a guitarra para o propósito que ele entende ser o correto. A Bíblia diz que... Ai, Maiara, é isso? Ela está batendo foto. A Bíblia diz que Deus triste diz assim, o boi sabe quem é o seu possuidor, mas o meu povo não me reconhece.
Seja feita a sua vontade. Significa estar na dependência de Deus. Ele já deixou escrito que Ele cuida dos pássaros, que Ele cuida das flores. Ele mostrou para os discípulos que coisas que não têm cuidado consigo mesmo, seres que não têm cuidado consigo mesmo, Ele cuida todos os dias. E ao final disso Ele pergunta: vocês não valem mais do que eles? Vou devolvê-la antes que eu faça uma besteira. Você pode segurar aqui, porque agora, que milagre que é que você faz aqui, eu não sei não. Então, nós paramos no seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele fala sobre algo que todos nós gostamos. A Bíblia é cheia de comida. Lembre, momentos antes de Jesus ir para a cruz, ele fez o quê? Senhor. O primeiro milagre que ele fez foi transformar a água em vinho, para que a festa tivesse a sua sequência. Ele entende que isso faz parte de nós, da nossa realidade. E assim você continua vendo aonde que Jesus aparece no momento em que os discípulos, depois de ressuscitado, iam comer. E ele dá graças pelo pão e desaparece. Os discípulos no caminho de Emaús, vocês lembram dessa passagem? Portanto, ele sabe, mas ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, ou seja, ele não nos ensina a pedir pelo pão do futuro, e nem lamentar pelo pão do passado. Ele fala sobre o hoje. Aliás, esse capítulo de Jesus tenta nos mostrar da necessidade que temos. Aliás, você quer... vou mostrar aqui, e eu não estou ironizando. Mas você quer ver a depressão ir embora? É a pessoa aprender a viver, basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, a síndrome do pânico, vai tudo embora. Quando ela passa a confiar que tem um Deus cuidando dela cada dia, a síndrome do pânico vai embora. É isso mesmo. Porque ela sabe que... Irmãos, eu vou dar um exemplo público aqui. Eu já falei isso numa outra ocasião. Esse não é público que eu vou falar, mas o outro é. Eu, quando criança, a gente aprontava de tudo quanto é jeito, né? E eu, aqui em São Vicente, a gente vivia no elevador para cima e para baixo, apertava o botão todo. E a tecnologia era antiga, né? Então, por algumas vezes o elevador parou no meio das paredes e ele ficava entre duas paredes, as portas abriam, você não conseguia nem sair por baixo nem por cima. E aquilo foi me pegando eu já era adulto, casado, eu não tinha medo de elevador, mas tinha assim como diríamos aqui a palavra que poderia usar, um mau gosto de elevador, um receio de elevador. Um dia eu estava assistindo esse jornal de esporte ao meio-dia e foi numa Copa. O Romário foi para a Copa, era danado que só, e aí estava ele e uma mulher no elevador, e além dos jogos ele também rodava as noites, e aí o que aconteceu foi que o elevador parou num prédio chique, num hotel chique, e levou muito tempo para tirarem o Romário do elevador. Alguém consegue lembrar desse evento? Levante a mão. Só nós dois aqui. Mas aconteceu e a matéria você pode procurar. E aí quando abriram a porta do elevador, a mulher que estava no elevador, e nem a luz acendeu, estava em pleno escuro, levou muito tempo para tirar. A mulher estava desesperada, provocando em si mesma um ataque cardíaco, um AVC, o que seja que ela estava provocando. E o Romário estava sentado no chão, dormindo, irmãos, do elevador. Era o baixinho, né? Eu olhei aquilo e falei assim, é uma questão de confiança e decisão, né? Você prestou atenção? Uma estava se acabando e o outro estava dormindo.
Eu olhei aquilo e olhei para o Senhor e falei assim, o que custa eu ficar? Se tiver que cair, cai. Se não tiver, daquele dia em diante, irmãos, eu não tive mais problema. São decisões que nós tomamos na vida, na confiança de um Deus que a gente crê, que mudam histórias. Ainda quando eu entro no elevador, ele dá aquela chacoalhada, fala, eba, agora vai. Mas não tem problema não, eu vou, sem problema. Uma experiência minha, pessoal. Pública do Romário, a outra é minha, pessoal. Então, quando nós olhamos para tudo isso, e sabemos que tem um Deus que a gente pode confiar, a gente pede pelo pão de cada dia, pelo presente, sabendo que a porção diária Ele trará para nós. Ele vai cuidar de nós. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí Ele vai para uma questão muito delicada. Todos nós gostamos de sermos perdoados, principalmente se o erro é social, é grave. Quem não queria ser perdoado de uma dívida de um empréstimo que tomou de alguém ou do banco, né? Oh, ele perdoou minha dívida, aleluia. Mas se o outro dever para você, você vai fazer ele pagar até o último centavo, né? Então, essas discrepâncias é que nos tornam hipócritas, muitas vezes. Nós gostamos de ser... A Bíblia fala sobre exatamente uma parábola que diz sobre alguém que foi perdoado, depois cobrou até o último centavo. Aí foi mandado chamar e perdoar. Então nós somos ensinados aqui a perdoar. Pastor, é que você não sabe. Então eu não sei mesmo, e por favor, fica entre você e a pessoa. O importante é que você perdoe. Porque se você ficar dando desculpa, você não vai perdoar. Você vai tentar pintar aquela pessoa de todo quanto é tipo de 1000 razões para não perdoá-la. Mas aqui fica bem claro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, aos que nos devem, aos nossos devedores. Irmãos, isso que eu vou dizer para vocês é real. As pessoas, a maior parte das pessoas não sabem o que é o câncer. Inclusive, quando eu era criança, as pessoas nem falavam câncer. Eles falavam aquela doença lá, eles nem queriam citar. Alguém lembra disso? Está vendo? As pessoas da minha idade lembram. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Câncer não é vírus, câncer não é bactéria. Ah, pastor, o câncer de estômago vem da H. pylori. Então, todo mundo tem H. pylori e outros não têm câncer. H. pylori pode só disparar alguma coisa. O câncer, na verdade, é simples de entender. Por favor, não tem complicação nisso. Todos nós renovamos as células do corpo todos os dias. Todos os dias, por isso uma boa noite de descanso é para isso. Para o corpo se refazer, tanto emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Uma boa alimentação é para isso, para dar condição do corpo refazer as células e manter o corpo saudável. Amém? Então, todos os dias o nosso corpo refaz células. E neste momento, se ele refizer uma célula defeituosa, aí então nós começamos a ter, se ela multiplicar, e ela não for má, como eles dizem, ela forma um tumor, uma bola qualquer, e fica ali, é só tirar o tumor, acabou o assunto. Foi uma célula mal formada que juntou outras mal formadas. Agora, a mesma coisa, o câncer benigno, é um câncer que é uma célula mal formada, que se juntou a outras e formou ali, mas vai ficar ali mesmo e acabou. Quantos estão entendendo? Amém. Agora vem o câncer agressivo que eles falam, que são células que o nosso corpo formam má e elas têm poder de deformar outras de forma a matar o corpo. Você entendeu essas 3 maneiras? Amém? E a medicina diz que essa má formação ela pode ser genética. Vem dos pais. Na cadeia de formação dos pais, trouxe essa informação. E dentro de alguém vai disparar, ele em algum momento dispara essa má formação e se torna o câncer. A outra forma é a forma química ou comportamental. O que é forma química ou comportamental? É aquela que, e olha, você mulher, eu quero que você esteja sempre bonita.
Mas não faça a loucura de passar formol no seu cabelo. Isso é uma loucura. Você quer ver outra loucura? Quando eu era criança, pegava um pesticida para matar piolho, punha na cabeça da gente e amarrava uma fralda, irmãos. Neucídio, é pesticida. Isso é de um mal que não se... Hoje nós sabemos que isso é de uma coisa horrível. Por causa de uns piolhos era mais fácil passar careca. Era melhor do que pôr neucídio na cabeça com uma fralda. Então, a outra forma que é química ou comportamental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo social que aconteceu aqui em Goiânia. Não sei se vocês se lembram do Césio 137, que umas pessoas acharam no ferro velho um negocinho lá, quebraram para ver o que tinha lá dentro, e justo lá tinha uma coisa radioativa. Mateus me lembrou bem que a pessoa que inventou o X foi uma mulher meia japonesa com um outro cara. Eles morreram 3 meses depois, mais ou menos, deformando inteirinho, porque a intensidade era tão grande do raio-x que foi deformando os órgãos deles. É só você pesquisar. Só que eles deixaram um legado para a humanidade muito interessante, para ossos, dentes e outras coisas. Hoje se modula, né? Inclusive quando você vai tirar o raio-x, você está grávida? Aí, nunca perguntaram isso para mim não, viu, irmãos? Mas eles põem aquele negócio de chumbo aqui, ó, para proteger a tireoide e os outros órgãos quando não interessa, principalmente quando é dente. Agora, quando é aqui, aí vai no peito, né? Aí o risco é menor, enfim. Então, você acabou de perceber o que eu acabei de dizer, você não percebeu, né? É só se... Isso aí a gente não fica brincando. Tira... esse meu dente, vai lá no dente, doutora, bate uma chapa desse dente aqui. Aí pega o celular, olha, para dar audiência, né? Agora desse outro aqui, doutora, vai. Agora desse aqui, doutora. Agora desse aqui também. Agora desse também. Isso não é uma brincadeira, né? O raio-x é uma necessidade, ou talvez um bem necessário, né? Ou seja, tem propósito. Então, as deformações físicas podem acontecer por químico ou ambiental ou genético. E agora o pior, porque essa daí não é uma causa externa, é uma causa interna, emocional. Davi diz: enquanto eu calei no meu pecado, envelhecido eu fui, transpassado, os meus ossos envelheceram. Então tem muita gente que não perdoa, sob hipótese alguma, começa a guardar rancor e sentimentos maus dentro do coração, e começa a produzir em si mesmo aquilo que depois quer que os médicos resolvam, ou o remédio. Irmãos, não faça isso com você. Decida hoje, eu já tenho comentado sobre isso com vocês, decida hoje abrir o teu coração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Todos nós queremos ser perdoados, então perdoa logo. E não nos deixe cair em tentação. Jesus fala sobre isso. Ele fala: a quem vocês devem temer? Vocês não devem temer aqueles que matam o corpo e depois jogam ele. Vocês devem temer aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. Quem é esse? É Deus. Só Ele tem o poder de nos defender do mal. Por isso, se a gente tem que temer no sentido de respeito, de honra, dar a Ele honra, dar a Ele glória, dar a Ele o respeito devido, é Deus. Mas o que mais se teme são os ocorridos sociais, né? Como as pessoas gostam de temer os ocorridos sociais. E se esquecem que se ela tem que temer alguma coisa, não é ter medo, mas ter respeito, é por Deus. Sabe, irmãos, essa oração ela é forte, ela nos dá força para viver os nossos dias com saúde, com prosperidade, com manutenção, com o cuidado da alimentação.
Eu sei que às vezes eu falo de algumas coisas que é minha preferência aqui. E todo mundo já sabe qual é a minha preferência de alimento aí. Vamos ver, feijoada. Salada. Pizza. Também. Mas que é isso? Italiano que não gosta de pizza não dá certo não, né? Hambúrguer. Irmãos, quando hambúrguer não era conhecido, sabe qual é o alimento que eu mais gosto ainda de comer? Arroz, carne moída e purê. Eu amo isso. Ou seja, é o hambúrguer espalhado. Depois eu descobri o hambúrguer compactado, né? A carne. Desde criança, minha mãe disse que sempre foi assim. Mas você gosta de outras coisas. Tem gente que gosta de jiló. Quem gosta de jiló aí? Aí, ó. Aí, ó. Não? Eu também, eu como jiló. Gostar é outra coisa. Hoje eu comi beterraba no almoço, olha. Aleluia! É. Aí você fala, por que eu como beterraba? Porque eu sei que ela é rica em coisas que fazem bem para mim. Também comi salada, viu, irmãos? Não pensa, hoje eu comi salada também no almoço. Amados irmãos, a vida consiste sim num ciclo diário: comer, beber, trabalhar, dormir. E a oração do Pai Nosso nos mostra não somente essa parte física, mas também a parte espiritual de um relacionamento com aquele que tem poder de conduzir as nossas vidas agora e para a eternidade. E aqui então termina dizendo que se a gente não perdoar, Jesus enfatiza, os nossos pecados não serão perdoados. E tudo que eu quero é que você entre na glória, por isso perdoe os seus semelhantes. Mesmo que seja difícil, se aquela pessoa não mereça. Aí é que vale a pena você perdoar, porque Jesus falou assim, o que vale você amar só os que te amam? Ame também aqueles que não te amam. O Evangelho é demais. No Velho Testamento você vai encontrar olho por olho, dente por dente, matou, morreu e outras coisas. Mas agora na graça, é isso que nós encontramos da parte de Deus. Eu quero ler para vocês o que fala Salomão. Salmo 127, por favor, põe na tela para mim. Eu posso contextualizar? Vou contextualizar. Salomão. Alguém diz que ele foi o rei de mais glória sobre a face da terra que teve, de riquezas, fama, sabedoria. O pai dele já era alguém muito famoso, alguém muito poderoso em ações, exércitos, toda forma de... É só você ler. Davi já estava ficando velho, ia passar o trono para Salomão. Leia na Bíblia, para você ter uma noção, o que Davi deixa para Salomão construir o templo do Senhor, da própria riqueza. Leia, e faz um quantitativo, pede para Iá fazer um quantitativo hoje no valor, ou você mesmo faz no valor de hoje, o peso de ouro, de prata e outros metais que tinha lá, pede para fazer em valor de hoje, você vai ficar bobo. E aquilo ele destinou apenas para a construção do templo da igreja, da riqueza pessoal, fora do reino que ele tinha. Pode projetar os 127 para mim? Tem alguém aí? É possível? Já vai? Tá bom, tudo bem. Se não dá, deixa. Eu leio daqui. Aliás, eu leio não, porque essas letras são pequenas demais. Vou ler do meu celular. Eu deixo aqui só para... Vou ler daqui. Já está aqui aberto. A minha Bíblia tem propaganda ainda, então tem que esperar um minutinho. Pronto, agora já posso ler. Se você tem também, quer ler aí comigo, Salmo 127. Olha que gostoso, versículo 1. Se não for o Senhor construtor da casa, irmãos, quem está falando aqui é alguém muito forte, já projetou. Não é um qualquer não, viu? Se não for o Senhor... se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, irmãos, ele era dono do maior exército da época, o mais vitorioso, mas ele está concedendo a glória, a guarda e a honra a quem? Ao Senhor. O pai dele
Os exércitos dos inimigos falavam: ué, mas tem traidor entre nós. E aí alguém mais ousado chegava para o rei e dizia assim: está escrito isso na Bíblia. O rei, o Deus de Davi, ele vê você quando você está lá no teu aposento, ele sabe o que você pensa. Então toda a cilada que você arma para Davi, ele fala para Davi, e é ele que conta para Davi, e Davi desvia por causa disso, não é porque tem coagueta aqui não tem X9 aqui não. Então aqui Salomão está escrevendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Próximo versículo, por favor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, dormir tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele e aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos mostra aí algo muito especial, que muitos pais amaldiçoam os seus filhos, né? Eles ficam bravos que a criança faz bagunça e ele amaldiçoa. Não faça isso. Olha que bênção, eles são herança sua. Próximo versículo, por favor. O 4, por favor. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Ou seja, vai ser bem-aventurado. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Você vê comerás de novo? Comer, alimento. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera. Ele dá um exemplo, né, de uma videira cheia de frutos ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, abundância de todas as formas. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Por isso, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ter com Ele relacionamento. Vale a pena. Muitas vezes alguém lá na tua empresa, onde você, esse é um bobão, é crente. Esse aí é bobão, ele perdoa. Esse daí é bobão, ele tem paciência. Eu não, vou para cima, eu sou demais, eu sou machão. Já deu essa história de ser macho, tem que sair brigando, não traz solução para nada. Nunca trouxe e não traz solução para nada, só traz mais confusão. Agora o homem equilibrado, esse sim consegue resolver as diferenças e ainda prosperar no seu caminho. Sabe, irmãos, vale a pena servir a Deus, ouvir os seus conselhos, os conselhos que Jesus nos dá para esse tempo, para o tempo futuro. São conselhos sólidos. E a Bíblia diz que em São João capítulo 3, versículo 16. Esse é o versículo que eu quero fechar aqui. Eu vou esperar um pouquinho, que hoje pelo jeito está meio atrasado lá. São João capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia nos ensina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você pode repetir agora, ler comigo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus nos presenteou com algo, nos trazendo para a sua família, sendo o nosso Pai. Nos presenteou com bons conselhos para vivermos sobre a face da terra. Aliás, leia esses ensinamentos, essas palavras de Jesus, que está aqui no capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus. São bons conselhos. Capítulo 5 também. São bons conselhos para você viver bem na terra. Mas Deus também nos ensina que Jesus veio para nos dar vida eterna.
para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Você já crê em Jesus? Você já assegurou a sua vida eterna? Se você já fez isso, eu peço, feche os teus olhos agora e seja agradecido a Deus, porque Ele quer prosperar os teus dias aqui na terra. E se você achou alguma coisa que precisa falar com Deus, aí fale com Deus. Se há algo retido dentro de você, agora é o momento de tratar. Se há sonhos retidos, é o momento de você colocá-los na presença de Deus. Se há mágoa, é o momento de você perdoar ou pedir perdão para Deus. Se há algo que você precisa ajustar com Deus, esta é a hora, é o tempo, é a oração, é o que estamos fazendo, falando com o Pai através da oração. E se você é alguém que ainda não tem confiado a sua eternidade a Jesus, você pode fazê-lo hoje, fazendo um convite para que Ele entre no seu coração e venha fazer morada em você, para que você também possa ter vida com Ele. Você que está hoje aqui e nunca chamou Jesus para entrar na sua vida, na sua história, é a sua noite, é o seu momento. É o momento em que Ele te trouxe até esse lugar para que você tenha vida, vida abundante. Porque Ele te ama. Ele quer que os seus dias sobre a terra sejam dias prósperos e a sua eternidade seja na presença dEle, em alegria, em paz e em gozo. Se você deseja convidar Jesus para entrar no seu coração, se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão. Se você quer se reconciliar com Ele também e deseja que eu ore por você, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Esse é um tempo em que todos nós estamos falando com Deus, cada um acertando as suas questões particulares, cada um falando com Ele a respeito da sua existência. E Ele ouve, Ele está aqui neste lugar, a presença dEle é real. Ele é o Deus que vem em secreto, é o que está aqui vendo e ouvindo a sua oração, é o Deus que conhece o clamor, aquele que você está fazendo neste lugar. E aí nós estamos acertando para que todo o mal saia da sua vida. Se há algum caminho mau, declare isso agora. Eu repreendo da minha caminhada pensamentos maus, sentimentos maus, destinos maus. Eu repreendo sim, eu não aceito isso para mim. Ao contrário, Senhor, eu quero confiar a Ti os meus dias, eu quero confiar a Ti o meu destino, eu quero confiar o meu caminho. O pai de Salomão, o rei Davi, dizia para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. E Ele tem poder para livrar. Ele é poderoso para livrar. É um Deus bondoso, é um Deus amoroso.